Vamos ler o texto, Lucas 20, verso 9. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixou-a sob cuidados dos lavradores e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando-o também a este, afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá, destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, todos juntos aí, irmãos, versos 17 e 18. Mas ele, olhando para eles, disse: então, o que é isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Meu Pai, nos abençoe nesta hora e que a interpretação da Tua palavra seja ministrada por meio do Teu Espírito Santo, que o nosso coração esteja conectado com o Senhor. E o Teu Espírito que mora em nós, Senhor, nós sabemos que Ele está no nosso coração para trazer essa realidade espiritual a nós. Os céus serão agradáveis e a compreensão será possível por causa da Tua graça e da Tua misericórdia manifesta pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos hoje para fechar esse assunto da parábola dos lavradores maus e, como você bem sabe, a vinha representa aquilo que o Senhor fez para Israel, a construção de Israel como povo, como nação. Israel recebeu a lei, Israel recebeu a presença de Deus, o templo, toda a manifestação do Senhor no decorrer de todo o Antigo Testamento. E o simbolismo aqui da vinha é o povo de Israel, né? Nós sabemos disso. E também é o ambiente aonde o Senhor dá a este povo a capacidade de realizar a sua obra. Israel e o que Deus deu a Israel não lhes pertence, mas sim ao Senhor. O Senhor da vinha. E o Senhor da vinha mandou os seus servos para buscar os frutos que lhe pertenciam. Porém, estes servos foram maltratados e foram enviados embora de mãos vazias. E aqui nós podemos compreender como sendo os profetas que foram rejeitados. Nós ministramos aqui sobre essa realidade que está lá em Mateus 23, versículo 29 até o verso 37, quando Jesus censura os fariseus, os religiosos, e ele denuncia ali que eles eram estas pessoas que maltratavam. E toda na história de Israel, o povo havia, os líderes, principalmente os líderes religiosos, haviam rejeitado os servos de Deus que foram enviados para trazer a palavra de Deus sobre eles. O texto de Mateus 23, o Senhor chama
estes homens religiosos de serpentes, raça de víboras, verso 33, e ele declara que eles matavam os que Deus enviava. E o próprio Zacarias, que foi morto no pátio do templo, entre o santuário e o altar, eles haviam matado. E atualmente, os líderes religiosos, eles se faziam testemunhas de que isso fora feito, e eles mesmos diziam, né? Se nós tivéssemos vivido na época de nossos pais, não teríamos feito isso. E aí nós, com esse texto, nós observamos que exatamente Jesus está contando essa parábola mais uma vez, repreendendo os fariseus, repreendendo os líderes religiosos. E a mesma passagem você pode encontrar em Lucas 6, 23, e assim vai o texto, essas palavras que o próprio Jesus disse, né, que eles continuariam fazendo isso, não é? Eles vão continuar fazendo isso. Versículo 34 de Mateus 23, Jesus disse assim: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. No dia que nós ministramos, foi domingo, nós lemos o texto de Atos, capítulo 7, versículos 51 ao 60, que mostra Estevão sendo essa pessoa. Se cumpriu na vida de Estevão, ele foi apedrejado, ele foi repudiado, os fariseus rangiam os dentes contra ele. Isso se cumpriu. Ele é morto, apedrejado, e aqui a própria morte dele serve como cumprimento. Depois, ele, na parábola, né, ele denuncia essa conduta. Segue, então, o versículo 13 da parábola, que ele promete enviar o seu filho amado. Veja que na parábola Jesus cita: enviarei o meu filho amado, como que parafraseando com as palavras do Senhor. Quando Jesus foi batizado, o Senhor disse isso, né? Este é o meu filho amado, em quem me alegro. E na parábola Jesus cita essas palavras: enviarei o meu filho amado. Na parábola, Jesus está falando de si mesmo e do Pai que o enviou. E o que foi que fizeram com Jesus? Mataram. Pastor, não entendo, mas Jesus não era para ter morrido. Entenda bem, meu irmão. Tudo que aconteceu na morte de Jesus era para ter acontecido, e aconteceu, veja bem, era para ter acontecido, e aconteceu por causa do pecado do homem. Como assim? Na morte de Jesus, nós encontramos a manifestação de todos os pecados possíveis do ser humano, a raiz de todos eles. Você vai encontrar na morte de Jesus, que levou Jesus a ser morto, você vai encontrar Judas traindo Jesus por 30 moedas, o amor ao dinheiro. Nada é mais importante do que o dinheiro. O amor ao dinheiro que faz a pessoa enfrentar, ficar em má reputação, mas tendo o recurso. Imagine Judas naquele momento, na frente dos discípulos, entregando Jesus por 30 moedas. E ele já fazia isso antes. Os irmãos lembram quando é quebrado o vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus de um perfume caríssimo. Um perfume que era preciso pelo menos um ano de trabalho de um trabalhador para comprá-lo. E o texto diz que ele fala: por que se desperdiçou esse unguento caríssimo? Poderia ter sido vendido por 300 moedas e dado aos pobres. E o texto diz que ele dizia isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e mexia na bolsa. Ele era provavelmente o tesoureiro, a pessoa que organizava o recurso para de cidade em cidade, conforme eles chegassem, ele pagar as custas ali de Jesus peregrinando pelas cidades. Eu quero, com isso, dizer que todos os pecados estavam ali. Estava Pilatos buscando manter sua posição de poder, capaz de ver um homem inocente, mas não se envolver para impedir a sua morte, para manter o seu cargo.
Estava também os líderes religiosos que buscavam manter a sua religião no padrão que eles imaginavam, ainda que com falsas testemunhas, pessoas sendo incitadas para levantar falso testemunho contra Jesus e declarar o que ele não merecia, crucifica-o. Nesse trecho você vai ver eles escolhendo um bandido. Barrabás era um bandido condenado, e eles escolhem Barrabás para ser solto e Jesus para ser morto. Toda a maldade humana está manifesta ali, irmãos. E foram os meus pecados que o conduziram à cruz. E quando o pecador é que conduziu aquele momento através de seus pecados. Quero lembrar que, da mesma forma, no Antigo Testamento, um homem que havia cometido pecado, ele deveria levar o seu cordeiro ou o seu animal para ser sacrificado pelo seu próprio pecado. Isso se cumpriu ali no texto. E todas as situações ao redor, elas estão manifestas. Por exemplo, Pedro não assume a sua fé para preservar a própria vida, o amor à própria vida mais do que a Deus. E não só Pedro nega Jesus 3 vezes, mas ele pragueja a respeito de Jesus, buscando provar que não era seguidor de Jesus. Toda a maldade humana estava manifesta ali, irmãos. Todo o anseio do pecador de se agarrar à vida com todas as suas forças estava ali. Depois, você vê os outros discípulos, eles se escondem também com medo da morte. Somente o apóstolo João se mantém próximo e aos pés, vamos dizer assim, aos pés da cruz. Meus irmãos, nós podemos encontrar ali toda a manifestação do pecado do homem que conduziu Jesus à cruz. Portanto, o termo certo é: Jesus, aqueles homens não deixavam de ser condenados por conduzir à cruz a pessoa de Jesus. A sua conduta era pecaminosa, a sua conduta era de extrema reprovação, portanto, eles mataram Jesus. E o próprio Estevão repete essas palavras no capítulo 7, vocês mataram o autor da vida. E eles rangem os dentes de ódio, de raiva, pois eles não percebiam dessa forma. Então, o que é que aconteceu? Esse Cristo, o Filho de Deus, o Filho amado, ele é enviado e ele é morto pelos lavradores, e a parábola chama de lavradores maus. Muito bem, mas exatamente agora o juízo vai vir sobre esses lavradores maus. O versículo 15, lançando-o fora da vinha, o mataram. Veja, lançando-o fora da vinha, o mataram. Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. E parece Jesus aqui repetir, cumprindo-se logo em seguida da mesma forma. Que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? O que é que Deus fará com estes homens? O dono da vinha. Verso 16, irá, destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Aí, é claro, nós podemos compreender que esse dará a outros, ele se referia à obra da cruz que traria sobre os homens uma nova dimensão de salvação e agora definitiva. Em Cristo Jesus, todos nós nos fazemos um com o Pai, um com o Filho. E aí, ele fala a respeito dessa liderança religiosa. Entenda bem, irmãos, agora eu quero retornar de onde paramos domingo à noite. O que foi que o povo disse quando ouviu isso? Versículo 16, a parte B. Vamos ler o verso todo. Irá, destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isso, disseram, não seja assim.
Aí eu me lembro que eu peguei aqui a tradução da King James 1611, a tradução da King James 1611, que diz, aonde está escrito aí, não seja assim. Na tradução King James diz, Deus o proíba, que Deus não permita que isso aconteça. Como assim? O povo de Israel, meus irmãos, você pode contemplar isso na Escritura. Quando João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, onde o homem deveria deixar os seus pecados, e ao se batizar, dizer, estou morto para aquela conduta pecaminosa, e eu vou ter uma nova atitude. Você pode ver na pregação de João Batista, os soldados vinham perguntar, e nós o que faremos? E ele disse, olha, fiquem contentes com o vosso soldo. A ninguém tomeis por força dinheiro algum. E aos fariseus, ele disse da mesma forma que eles os confronta, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele confronta os líderes religiosos, dizendo, vocês são cobras venenosas, vocês estão aqui sinceramente, vocês realmente se arrependeram dos seus pecados. E ele diz a outros que eles devem repartir com quem não tem, e assim, sucessivamente, a pregação dizendo, tenham nova atitude, e atitudes acertadas com Deus. O que acontece logo em seguida? Nós contemplamos João Batista dizendo, não venham dizer que somos filhos de Abraão, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, filhos a Abraão. O que é que João Batista estava denunciando? Que o povo, por ser descendência de Abraão, sentia que a sua vida estava garantida a bênção sobre eles. Você pode até se escandalizar com isso, mas você encontra, pessoas que não fazem nada de acordo com a Escritura, simplesmente por participar dos cultos, pode estar confiado que a sua situação está completa. Eu quero deixar claro, irmãos, que a obra da salvação, ela é manifesta em quatro âmbitos. A regeneração, você é regenerado, é Deus que faz isso. Quando você entregou a sua vida a Deus, você foi regenerado do pecado. Em outras palavras, você estava podre e agora você está vivo. Você estava morto e você reviveu. Mas você também foi justificado. A justificação é o ato promovido por Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Por causa de Cristo você é recebido. Mas Deus também promoveu a condição para a santificação. E o ato da santificação é que agora, regenerado e justificado, eu tomarei a Escritura em minhas mãos e vou lê-la. E o Espírito Santo fará o resto. Mas eu é que tomo a Escritura em minhas mãos e medito nela de dia e de noite. Sou eu que, diante da tentação, vou repetir as palavras de Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sou eu que vou fazer isso. Então você vai encontrar no decorrer da caminhada pessoas que atribuem que já alcançaram, mas esqueceram que a obra da santificação é eu exercer a minha fé e caminhar para a glória de Deus. Isso envolve tomar a cruz e segui-lo todos os dias. E o quarto âmbito da salvação é a glorificação, que se cumprirá quando o Senhor vier nos buscar. E essa glorificação já acontece aqui também, quando, na verdade, você está vivendo no plano de Deus para a sua vida e você está em pleno andamento dele, a vida abundante está manifesta. Nós podemos acreditar assim também, mas principalmente quando
a obra for concluída e estivermos para sempre com Ele. Eu quero, com essas palavras, chamar a sua atenção que, assim como eles disseram, não seja assim, ou Deus o proíba, que Deus não permita que o Senhor da vinha faça isso, retire esses homens e dê a outros. Ou seja, que não haja juízo sobre nós. Que não haja juízo. Meus irmãos, nenhum de nós poderá impedir o juízo de Deus. No dia do juízo haverá uns que ressuscitarão para a morte e outros que ressuscitarão para a vida. Há aqueles que ressurgirão, que na vinda do Senhor, estando eles vivos, serão transformados. Seu corpo será transformado num corpo glorificado. Mas há outros que ressurgirão para a perdição eterna. Somente ressuscitarão para então receber a sentença final. O texto da palavra diz que isso é inevitável, porque é a atitude de Deus. Os homens na terra podem dizer, não cremos, não queremos, não aceitamos isso. Terão que suportar o juízo, querendo ou não. Eu nunca esqueço, irmãos, de uma pregação que eu ouvi no começo da minha caminhada, estamos falando aí de 30 anos atrás, né? 28 anos, pelo menos, eu tinha aí um ano e meio de crente. Completei 30 esse ano agora, passou. E eu me lembro de uma fita cassete com a pregação, o tema da pregação era o juízo final. E o pregador, muito eloquente, eu devo ter ouvido aquela fita, irmãos, até estourar a fita, né? Porque eu me lembro que eu tirava cópias, porque se estragasse eu tinha uma cópia. O pessoal de hoje não sabe nem o que é isso, né? Não entende nada disso. Mas eu me lembro daquela fita cassete, o pregador dizia assim, naquele dia, pessoas que saíam dos ambientes porque não gostavam do que estavam ouvindo, pessoas que saíam e faziam o que bem entendiam, mas não ouviam a palavra, terão que ficar e esperar até o fim do julgamento. Não poderão sair e fazer o que bem entendem mais. Irmãos, eu nunca esqueci aquela pregação. Naquele dia será assim. Pessoas debochadas para com o Evangelho, pessoas escarnecedoras, incrédulas, que zombavam e falavam mal, terão que aceitar que estavam errados a vida toda. No dia do juízo. Será inevitável. Muito bem. Então, o Senhor, diante dessa fala, ele começa o que está escrito no versículo 17, aí então a mensagem de hoje. Vamos lá, irmãos. Versículo 17, mas ele, olhando para eles, disse, eu quero só fazer uma observação aí no olhando para eles. Irmãos, estudando esse texto, você vai encontrar a expressão grega que dá entendimento assim, olhando para eles com dó do que estava vendo. Como assim? Jesus ministrando a realidade espiritual deles. Jesus pregando e dizendo a realidade espiritual deles. Irmãos, eu quero relembrar aqui a você. Você lembra quando foi domingo de manhã que nós ministramos e nós voltamos no capítulo 19, no versículo 45, aonde Jesus, ele purifica o templo. E ele fica lá pregando no templo, depois de expulsar as pessoas que estavam ali inadequadamente. E ele, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 8, eles procuram provar Jesus, perguntando a ele para que ele respondesse de forma inadequada na sua própria visão, na visão que eles tinham a respeito. Nós vamos perguntar isso, ele vai errar, então nós vamos prendê-lo e matá-lo. E Jesus faz uma outra pergunta para eles e resolve ali a situação, ele resolve ali a situação, e o texto diz que eles têm um anseio muito forte, eles queriam matá-lo, eles queriam matar Jesus. E então, meus irmãos, Jesus vai contar a parábola
e nessa parábola o Filho de Deus, o filho do dono da vinha é morto. E eles ouvindo tudo isso, eles declaram que não seja assim. E então, verso 17, mas ele olhando para eles disse, ou seja, Jesus com um olhar, eu creio, irmãos, com um olhar de compaixão, ele olha para aquele povo que ele prega, e ele anuncia a eles. Então, o que é isso que está escrito? Entenda, Jesus está dizendo aqui, ei, e como é que fica a Escritura? Ei, e o que Deus disse, como é que fica? O que Deus falou vai se cumprir. Entenda o que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos diante de um episódio que aconteceu, se cumpriu a destruição deste povo que não reconheceu a sua salvação, que olhou para Jesus e disse, não vale nada, Barrabás vale mais, soltem Barrabás. Esses que, para ficar bem com os religiosos, disseram, crucificam. Jesus estava dizendo, o juízo vai vir sobre vocês. Meus irmãos, o grande problema para compreender esse texto aqui é que até hoje você encontra uma igreja que crê mais na misericórdia para viver no pecado. Meus irmãos, você pode estar muito bem espiritualmente, ainda assim você tem que contar com a misericórdia. Em outras palavras, saia dessa visão aí, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não preciso da misericórdia, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Meu irmão, você está perdido, está perdido. Entenda bem, olha o erro. Contar com a misericórdia para continuar fazendo coisas erradas. Esse é o erro. Como que eu vou ver a misericórdia? Graças a Deus, eu tenho conseguido desenvolver minha vida espiritual, mas eu sei que é por causa da misericórdia. Amém, meu irmão? Amém? Você recebe isso? Nada de patente, nada de ser assim, um melhor do que o outro. Fulano caiu de novo, graças a Deus, não sei o que é isso, faz tempo que é cair. Já caiu agora falando isso, já caiu agora. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus está dizendo, ei, vocês não lembram da Escritura? Vocês acham que a Escritura não vai se cumprir? E aí eu quero ler a Escritura que havia de se cumprir. Conforme eu disse, irmãos, antes de continuar, o que Jesus está dizendo aqui, o povo não ouviu em grande parte. E no ano 70, eu finalizei a mensagem domingo dizendo isso, no ano 70 veio a destruição de Jerusalém. O templo foi esmiuçado por causa do ouro que tinha nele. Expliquei aqui sobre isso também. Veja lá a pregação de domingo à noite, domingo de manhã, e eu creio que você vai ser abençoado. Mas quando eles são destruídos, aí vem a pergunta, pastor, mas foi destruído por quê? Foi destruído, meu irmão, porque eles queriam se manter cuidando da vinha do jeito que eles queriam, sem respeitar o dono da vinha. Eles não respeitavam a Deus. Deus deu a vinha para que ela desse fruto. Só há como ter fruto a vinha. Tudo que Deus nos dá, irmãos, só tem como dar fruto se for do jeito de Deus, do jeito do dono. Que nem dá o dízimo, né? A pessoa que dá o dízimo corretamente, ela entende que aquilo que ela está dando não é dela, é de Deus. Aliás, os 90% que ficou, 85% você vai dar uma oferta, alguma coisa, os 85%, independente de quanto seja, tudo isso provém de Deus, Ele só concedeu a sua administração. Ele está concedendo você ser mordomo. Quando nós entendemos isso, que o dono da vinha é Deus, o dono de tudo é Deus, irmãos. É a visão de Jó, no vim, no voltarei, e em nada Jó pecou ou atribuiu a Deus falta alguma, conforme for a tradução, né? Então, qual é a visão acertada?
Nós não temos é nada, rapaz. Conversa que eu perdi. Eu perdi todos os meus bois, Jó, né? Supostamente. Perdi todos os meus bois, camelos, todas as minhas ovelhas, perdi tudo, meus jumentos, perdi tudo. Que conversa, rapaz. Nu eu vim, nu vou voltar. Por que não pecou? Porque ele sabia que ele era só mordomo. Só passa de mão em mão que Deus é dono, irmãos. Que essa visão entre no nosso coração, irmãos. Nossa vida é tão curta comparado com a imensidão da eternidade. E então, o texto da palavra segue, ele diz, então, verso 17, parte B, mais uma vez, irmãos, então que é isso que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. O que é isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. O que é que Jesus está dizendo? Olha, vocês estão me rejeitando, vocês não creem em mim, vocês querem me matar, inclusive, vocês são incrédulos para com o plano que Deus está manifestando. Mas essa pedra que vocês estão rejeitando, esta pedra será posta como cabeça de esquina. Entenda bem, eu gostaria que você visualizasse aí que Jesus está dizendo, e o texto da palavra, né? Quantas vezes no aconselhamento, irmãos, eu já tive que fazer isso, né? A pessoa estava lá procurando um jeito de se explicar que ia dar tudo certo, com tudo errado, né? Aí eu disse assim para a pessoa, digo, vem cá, meu irmão, aqui, observa aqui. Que você está dizendo que o que eu estou ensinando não é, e o que você está crendo aí é que é, né? Beleza. Então me explica aí, o que é que eu faço com esse texto aqui? O que é que eu faço com esse texto? Aí eu mostrava o texto bíblico, a pessoa ficava assim olhando, porque quando a pessoa não quer obedecer a Deus, ela ou se cala, ela diz que isso é muito forte para mim, né? Eu me lembro de uma vez, irmãos, mas eu fui de Gênesis a Apocalipse falando sobre a estrutura familiar bíblica. Aí eu disse, eu preguei esse estudo que eu estou ministrando aqui, foram 14 mensagens, uma série de mensagens que eu preguei. Aí eu resumi ali em meia hora, o suficiente ali para o momento. Quando terminou, ele disse assim, o senhor tem aí essa série, eu queria ouvir, vamos ver, né? De repente, irmãos, ainda foi arrogante. O que aconteceu depois com essa figura? Essa figura, irmão, saiu e se esborrachou. Lá no Acre, se eu estivesse no Acre, eu ia dizer, se lascou, né? Mas como eu não estou no Acre, eu não posso falar isso aqui, né, irmãos? Não vou dizer que ele se lascou, né? Como assim se lascou? Irmãos, eu estou falando sério para você. Se você está ouvindo eu falar e está dizendo, que é isso, pastor? Que é isso? Que conversa? Não se lascou não, era para Deus ter abençoado. Não é? Presta atenção, irmão. Deus não segue você. Deus não se submete ao que você quer. Ele é que é Deus, não é nós não. Então, quando uma pessoa, ela quer dar um jeito de fazer a própria vontade, Deus não vai te obrigar, Deus não vai te puxar pelos cabelos. E aí, a pessoa se propõe a conversar com o pastor, que era o caso, e tentar dizer para o pastor que ele é bobo, que ele é bobão no que ele está dizendo na Escritura. Eu digo isso para a pessoa, eu digo, olha, e eu repito sempre que necessário, o meu papel aqui como pastor, como ministro do Evangelho, é alertar você conforme a Escritura. Vá por esse caminho aqui, assim diz o Senhor. Mas eu vou pensar, não vejo dessa forma. Digo, sinto muito, mas só tem essa. Né? Só tem essa aqui. Aí, irmãos, o grande problema que nós temos hoje é que ao redor tem uma multidão de crentes fracos em doutrina. Eu não estou falando assim, dizendo que eu sou forte, não.
e sou superior, não, viu, irmãos? Eu estou dizendo, denunciando um fato. O crente ao redor, fraco em doutrina, ele olha, muitas vezes é o familiar dele, ele ama, e tem que amar mesmo, tem que amar, é isso mesmo. O próprio Jesus disse, né, que a gente ama o familiar, o amigo. E ele não aceita que a pessoa se deu mal. Não, mas não é possível. Não, mas eu acho que o pastor tinha que ter se esforçado mais. Não, acho que o pastor poderia ter dado mais um aconselhamento. Meus irmãos, aqui Jesus está dizendo ao povo, e o povo dizendo que não seja assim. E Jesus como que falando essas palavras. E o que eu faço com a Escritura? Vocês estão notando, não? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. Muito bem. Aí o que acontece no ano 70? O povo é massacrado. Eu vou repetir aqui, irmãos, o fato histórico narrado. Olha só. A cidade de Jerusalém foi saqueada e o segundo templo destruído. Para os romanos não era um edifício religioso, não era a casa de Deus, mas uma fortaleza inimiga. E como tal foi incendiada e arrasada. Olha só aqui, ó. A maioria dos habitantes de Jerusalém foi assassinada, escravizada ou deportada para trabalhar na mina. Quem era mandado trabalhar nas minas era só uma passagem de ida, tinha saída mais, morria lá. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam colocar Jerusalém como exemplo, nunca mais se levantem contra nós, no caso Roma, né? Aí foi trabalhar na mina. Tito e seus soldados celebraram a vitória em seu retorno para Roma, exibindo, olha o que eles exibiram, no desfile do triunfo, a menorá e a mesa dos pães da presença divina. Até então, esses objetos só haviam sido vistos pelo sumo sacerdote no templo. Como assim? A menorá e a mesa dos pães da proposição ficavam no santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote entrava. Por que é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles não entenderam quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando o véu do templo, na hora que Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, irmãos. Por que o véu do templo se rasgou? O véu do templo separava o santo lugar. Como é que era o templo? Em 3 partes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Era o lugar onde ficava a arca, era o lugar onde ficava a menorá e os pães a mesa dos pães da proposição. E o texto da palavra vai dizer que esse lugar só era visto pelo sumo sacerdote, ninguém mais podia entrar. Quando o véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo é rasgado de alto a baixo, Deus estava dizendo, não há mais separação, não há mais divisão, um só pode entrar, não. Agora foi feito um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Aí eu estou parafraseando com o texto de Hebreus, que diz que o novo e vivo caminho foi feito, aonde todo aquele que crê pode entrar na presença de Deus mediante o perdão dos seus pecados que foram carregados em Jesus e foram castigados em Jesus. Meus irmãos, o texto da palavra nos dá esse entendimento, porque é que eles foram escarnecidos. O judaísmo estava fazendo de Israel e da lei tudo fora da vontade de Deus. Ah, pastor, essa aula de história bíblica, história do povo de Israel é muito legal. Não, irmãos, isso tem tudo a ver, vou bater nessa tecla de novo, tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Nós temos a Escritura Sagrada nas nossas mãos. O que é que estamos fazendo da Escritura? Se você só gosta de ler o Salmo 23, o Salmo 91, como uma espécie de amuleto, você está terminantemente errado. Você precisa ler toda a Escritura, se alimentar de toda a Bíblia.
Todo crente tem que ter duas formas de ler a Bíblia, irmãos. Ler de Gênesis a Apocalipse a cada 1 ano, a cada 2 anos que seja. Mas ele precisa ler do começo ao fim. E a segunda forma de ler é ler estudando, anotando, observando o que tem que estudar, visando compreender a Escritura para aplicá-la. Senão, nós estaremos ensinando errado, estaremos ensinando, você sabe que todo mundo ensina a Bíblia, né? Se você não está vivendo corretamente segundo a Bíblia, você estará ensinando seus filhos que aquilo é o padrão. Se você estiver vivendo corretamente, você estará ensinando corretamente. Principalmente as crianças que ouvem com os olhos. Não errei a frase não, viu, irmãos? Ouvem com os olhos. Eu não me esqueço, ouvindo o testemunho do André Valadão, que ele conta que mexeu muito com ele sempre, quando ele entrava ele chamava de cristório, né? Porque ele pequenininho, ele dizia, bem, existe escritório, mas lá em casa é cristório, porque meu pai, ou ele está lendo a Bíblia, ou está lendo um livro, ou está de joelho. Então lá é o lugar de Cristo, né? Lugar que meu pai se encontra com Jesus. Ele criança falando. E ele fala no testemunho dele, dizendo quantas vezes ele entrou e o pai estava debruçado de joelhos, clamando ao Senhor. E aquilo chamava a atenção dele como criança. Você imagina o pai depois dizer ao filho, filho, você precisa orar. Filho, você precisa se prostrar diante de Deus. Meus irmãos, as crianças ouvem com os olhos. Muito bem. Então, eles foram esmiuçados pela pedra. Como assim? Irmãos, no ano 70, a obra de Deus estava em pleno vigor. A obra de Deus estava fluindo grandemente já por toda Jerusalém. Já tinha saído de Jerusalém, aliás. O evangelho estava crescendo com a pregação da palavra. O apóstolo Paulo estava em pleno andamento das coisas do Senhor. As coisas de Deus estavam maravilhosamente fluindo em Cristo Jesus. Mas aqueles que foram incrédulos, que não deram ouvidos, foram destruídos. O simbolismo deles, de que Jerusalém é a casa de Deus, de que o templo é a casa do Senhor, tudo isso foi quebrado. Quero lembrar, irmãos, que tudo que acontece é Deus que permite. Lembra da pandemia? Quando eu perguntei aqui, irmãos, essa pandemia aí é o diabo ou é Deus que está trazendo? Né? Você sabe que tem crentes aqui? Não, eu creio que você está vacinado, né, com a Escritura. Mas você sabe que existem pessoas que acreditam que o que é ruim é do diabo. E o que é bom é de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. Até aquilo que o inimigo faz, só faz se Deus permitir. Ele governa tudo, tudo. Então, quando nós observamos aqui, o texto diz, a pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. E aí segue, eu gostaria de ler com você rapidamente, fique de pé aí no seu lugar, estamos encerrando, porém não agora. Isaías 28, abra aí. Aliás, irmãos, desculpa, estou correndo demais, vamos mais devagar. Salmo 118, 22, abra aí a sua Bíblia. Salmo 118 é as palavras de Jesus. Salmo 118, 22. Vamos lá? Salmo 118, versículo 22. Só eu aqui, só falta eu. Verso 22, vamos ler? Deixa eu ler o verso 21 também, só para acrescentar aqui. Renderei graças, pois me ouvistes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram, vai lá, tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Só até aí, poder sentar. Aonde está escrito a frase que Jesus disse? Jesus repete o texto. A primeira frase de Jesus diz assim, capítulo 20 de Lucas, verso 17.
Então, o que é isso? Que é isto que está escrito? Isso está lá no Salmo, irmãos? Essa frase está no Salmo? O que é isso que está escrito está no Salmo? Não. A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina, ou pedra angular, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, ou pedra de esquina, conforme está na tradução de Lucas. Ou seja, eu estou aqui com os irmãos só fazendo a comprovação do que eu acabei de falar. Eu disse que quando Jesus diz assim, então, o que é isto que está escrito? Aí ele vai citar o Salmo. Quando Jesus disse o que é isso que está escrito, estava falando o quê? Então me expliquem, meus amados, o que eu faço com esse Salmo? Ele vai se cumprir. Como que dizendo às pessoas, vocês estejam certos disso, Deus cumprirá esta parábola. Deus irá trazer juízo para com aqueles que não reconheceram a pedra principal. E aí agora eu quero explicar um pouco sobre a pedra principal. Olha só. Na época de Jesus e em todo o período do Antigo Testamento, não havia argamassa, não havia cimento. Como é que eram feitas as construções? Eram pedras que eram encaixadas. E quando uma construção era feita, eram escolhidas as pedras, e na época dele em especial, a pessoa podia trabalhar a pedra para poder fazê-la, ou escolhia dentre as pedras uma pedra adequada para ser a primeira, e sobre essa pedra seria construída toda a estrutura. É chamado pedra de esquina ou pedra angular. Se você quiser saber o que é uma pedra angular, por exemplo, quando você vê um arco, que era muito comum, né, as entradas dos grandes edifícios serem feitos arcos. O arco, ele é montado, e o que sustenta um arco de pedras é uma pedra que fica no meio, chamada pedra angular. O peso das pedras enfileiradas, devidamente cortadas, é sustentado pela pedra do meio. Se você tirar essa pedra, tudo cai. É claro que quando nós observamos na Escritura, não é esse tipo de pedra que Jesus está falando. Mas ele está falando de um construtor que, quando vai procurar a pedra, ele seleciona a pedra certa para colocar como a primeira pedra e a pedra que será a sustentação para toda a construção. Então ela era encaixada e a partir dela era encaixada as outras pedras e dali se começava toda a construção. Se ela fosse retirada, toda a construção iria ser derribada. E quando a Bíblia diz assim, agora leia de novo comigo o versículo 17 de Lucas, irmãos, Lucas 20. A pedra que os construtores rejeitaram. Por que os construtores rejeitavam uma pedra? Porque eles olhavam para a pedra e diziam, não, essa pedra não encaixa com o que nós queremos fazer. Entenda bem aí, irmãos. O construtor, ele ia selecionar as pedras e na ótica dele, a pedra seria selecionada para encaixar. A partir dela, as outras seriam postas. Volto a dizer, as construções não tinham cimento como tem hoje. Na época de Jesus, era posto uma pedra principal, devidamente solucionada ou trabalhada para ser a principal. Mas, se essa pedra não se encaixasse na seleção, ela seria rejeitada. Jesus foi a pedra rejeitada pelos edificadores, pelos
os que cuidavam da vinha. Entenda, eles olhavam para Jesus e diziam: não, 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 ele não. Ele é uma pedra que não se encaixa naquilo que nós entendemos que deveria ser para construir algo. Como assim? Entenda, mais uma vez, a pedra que os construtores rejeitaram. Meus irmãos, quem são esses construtores? Os líderes religiosos deveriam tomar a Escritura Sagrada e ensinar o povo. Não faziam isso, ensinavam o povo conforme seus próprios entendimentos. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, leia o texto de Esdras. Esdras vai mostrar o escriba, Esdras chorando na praça, porque o povo havia se casado com mulheres idólatras, porque o povo tinha quebrado a aliança com o Senhor. E quando Esdras é enviado para o povo, para a reconstrução de Jerusalém, juntamente, é claro, liderado por Neemias, Esdras é enviado. Você vai ver no comecinho de Esdras, o rei chega e diz: enviemos para lá um escriba que saiba bem a respeito do Deus dos céus. E este escriba ensine o povo de forma que o Deus dos céus não venha a punir o povo por ter pecado contra ele. Vocês vão encontrar ali no texto de Esdras que a função de quem conhecia a Escritura era ensinar a Escritura corretamente. No texto de Esdras, o povo chega até Esdras e pergunta por que ele está chorando, por que ele está se lamentando ali tão fortemente. E ele começa a relatar os desvios do povo. E o povo então declara que eles vão se converter, que eles vão consertar-se diante de Deus, mas isso só aconteceu porque a palavra estava sendo pregada. Meus irmãos, esse texto é muito atual. Por quê? Porque da mesma forma Deus nos entregou a Escritura para que ensinemos a Escritura genuinamente. E aí eu explico aos irmãos, e eu estou muito feliz de poder falar isso aqui. Você fica aqui certamente observando, irmãos, eu estou pregando com o mesmo gás que eu prego domingo à noite. E eu estou pregando com o mesmo gás se tiver só 2 pessoas aqui. Por quê? Porque quando eu me posiciono para ensinar, eu vejo a postura de Esdras como um chamado para a minha vida. Eu, quando pego a palavra de Deus, eu tenho essa missão como pastor de dizer às pessoas o caminho que elas devem trilhar segundo Deus. E dói o meu coração, irmãos, quando você vê, eu não estou dizendo que isso está acontecendo aqui hoje, mas estou falando de uma forma geral, quando as pessoas estão olhando para o relógio e elas não entenderam que está em jogo a nossa vida. Nossa vida. Aliás, eu não tenho estrutura para ver alguém olhando para o relógio. Uma vez eu soube de uma pessoa que estava pregando e alguém do auditório fez assim para o pregador. Aí o pregador, aí eu soube, né? Eu digo: ah, meu Deus, ainda bem que não era eu. Irmãos, eu acredito que eu teria dito: pode ir embora. Vá logo. Por quê? Porque a palavra do Senhor é para quem quer, irmãos. Você imagina alguém incomodado com a pregação que está passando do horário e aí fazendo assim para o pregador encerrar. Irmãos, não é um programa. Nós não estamos aqui de brincadeira. É sério. Nós temos a Escritura na nossa mão e devemos pregar a Escritura nos nossos lares, para os nossos filhos, devemos pregar a palavra para os nossos amigos, nossos familiares, e para isso Deus nos chamou. Todo crente, não é o pastor não, não é os mestres, não é os doutores da Escritura, não, é todo crente. Essa vida vai passar, irmãos, e o que vai restar? Somente almas salvas que vai permanecer. Ontem eu fiquei maravilhado quando eu fui no hospital, fui visitar o padrasto da irmã Diana.
seu Wilson, né? O Augusto conhece, né, Augusto? Já trabalhou com ele, né? Ele já trabalhou com você, ou alguma coisa assim. O Adilson também, esposo da Dayana, trabalharam juntos. Ele teve um derrame alguns anos atrás e a situação complicou e ontem eu fui visitá-lo. E carece das nossas orações, uma situação muito difícil. Quando eu terminei de orar com ele, o senhorzinho do lado estava chorando, irmãos. E aí o olhar daquele homem dizia, você pode me dar alguma atenção? E eu fui até ele logo em seguida. E eu só sentia dizer algumas palavras. Eu perguntei, o senhor conhece a fé? Eu digo, sim, pastor, eu só não pratico. O senhor já esteve na igreja? Já estive, só nunca aceitei Jesus. Aí eu perguntei, o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ele disse, é isso mesmo que eu quero, pastor. E aquele senhor em lágrimas aceitou Jesus ontem, irmãos. Meu Deus, marcou muito a minha vida. Seu Marcos. E ele perguntou, qual é a sua igreja, pastor? Eu disse, olha, pastor, quando eu sair daqui, eu estiver bem, é a primeira igreja que eu vou visitar. Eu creio que eu vou ver aquele irmão. Eu creio. E aí, quando eu estava saindo, da mesma forma, uma moça do lado, irmãos, eu até orei aqui e falei, já tinha feito 2 operações e ia para a terceira, e uma terceira muito mais complicada. Serva de Deus. E eu só senti dizer uma coisa para aquela pessoa, para aquela moça. Disse, olha, você está firme com Deus mesmo? Ela disse, eu estou, pastor. Digo, você está firme com Deus mesmo? Faça um propósito com Deus. Meus irmãos, nós não podemos brincar. E eu quero com isso chamar a sua atenção. Você olha para o texto da palavra, você rejeita? Meus irmãos, eu já passei por isso. Graças a Deus, há bom tempo eu não sei o que é isso e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas eu já li texto que eu disse assim, eu não entendi essa não. Eu não estou entendendo esse texto. E eu me lembro que mesmo assim eu disse lá atrás, mas é porque a minha maturidade não permite ainda. Mas eu sei que uma hora dessa o Senhor vai ministrar o meu coração. E eu orei, me convertendo ali, digo, Senhor, eu sei que eu estou sempre errado e que o Senhor está sempre certo. Eu me lembro que isso deve ter acontecido pelo menos umas 2 ou 3 vezes na minha caminhada. Mas sabe quando começa a vir uma incredulidade e você fica assim, passa pela sua cabeça a incredulidade para com as coisas de Deus? E eu me lembro, irmãos, que eu repreendi aquilo e digo, Senhor, não entendo agora, mas eu sei que um dia eu vou entender. A minha maturidade vai crescer e eu sei que eu vou entender. Irmãos, na mesma hora que eu dizia isso, eu sentia ser renovado ao meu coração. Da mesma forma que o Espírito Santo, quando se manifesta, você sente vontade de buscar Deus. Se você começar a dar ouvidos às trevas, você vai sentir o contrário, bem. Eu estou dizendo isso para você aqui hoje, porque nós corremos o risco de olhar para trechos da Escritura, que para a gente cumprir vai ter que mexer com a nossa estrutura, vai mudar a nossa agenda, vai mudar nossa conduta, e a pessoa está sujeita a rejeitar, semelhante aos edificadores que rejeitaram a pedra. Mas essa pedra rejeitada tornou-se a principal pedra, eles querendo ou não. Deus ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Pilatos, querendo ou não, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, querendo ou não, Deus ressuscitou Jesus. Eu quero dizer para você que se você rejeitar as coisas de Deus, você vai ficar para trás. Os que avançam são os que se submetem a 100% do que o Senhor está propondo.
Se você tem medo de obedecer a Deus, lance fora esse medo em nome de Jesus e comece a declarar: Senhor, se o Senhor está me chamando para obedecer, eu vou obedecer. Talvez você se considere a pessoa mais incapaz para fazê-lo, mas o Deus que te chamou sabe o que está fazendo. Não meneie a cabeça, não volte atrás, se submeta e diga a Deus: Senhor, eu não vou escolher como é que vai ser, eu não vou fazer do meu jeito. As pessoas que fazem do próprio jeito, ao olharem para o Cristo, vão começar a menear a cabeça, vão começar a declarar coisas próprias, e quando menos esperarem, já estarão enfraquecidas espiritualmente. Meus irmãos, a pedra que os construtores rejeitaram foi feita pedra de esquina. Os irmãos me desculpem, mas eu pretendo continuar agora ministrando o versículo 18, domingo de manhã. Eu tenho aqui 3 páginas ainda pela frente, e eu quero me propor, porque aí nós vamos falar sobre o versículo 18: qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Tem muito material aqui. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor restabeleça a nossa fé. Se nós temos escolhido, Senhor, fazer do nosso jeito do Evangelho, nos perdoe, Pai. Se nós temos olhado para a Tua revelação e temos, Pai, determinado quem o Senhor é aos nossos próprios olhos, se temos escolhido fazer do nosso jeito, nos perdoe, Senhor. Meu Pai, mostra a cada um aqui, Senhor, aquilo que tem errado diante de Ti. E nos dê, Senhor, a lucidez espiritual, para que nos lancemos, Senhor, perante a Tua face, nos lancemos na Tua obra, Senhor, para fazermos a obra do jeito que o Senhor quer. Meu Pai, tira de nós toda a vontade de controlar as coisas, toda a vontade de fazer do nosso jeito. Quando determinamos: não vai ser dessa forma, vai ser assim. Não, Deus não quer isso, Deus quer isso. Mas, na verdade, estamos falando, Senhor, coisas próprias nossas. Senhor, dai-nos a lucidez do conhecimento do Senhor. Aonde, Senhor, um coração está rendido e ele não escolhe mais as próprias coisas, mas se submete àquelas que o Senhor tem ministrado. Senhor, nos tira, Senhor, desta visão própria e nos dê, Senhor, a nitidez das coisas do Senhor. Senhor, nos mostra, Senhor, tudo que há em nós que é caminho mau. Sonda, Senhor, o nosso coração e traz espírito, Senhor, de arrependimento. Ministra ao nosso coração, Senhor, de forma que nós tenhamos, Senhor, a capacidade de fazer a Tua obra do jeito que o Senhor quer. Senhor, livra-me, Senhor, livra-nos, Pai. Nos dê, Senhor, a Tua graça. Senhor, há tantos se perdendo, há tantas pessoas morrendo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos sede e fome de Ti. Restabelece, Senhor, o prazer e a alegria da salvação. Mostra, Senhor, para nós tudo que nós precisamos ver, Senhor, nos nossos corações. E nos dê, Senhor, a capacidade de vivermos, Senhor, submissos ao Senhor. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus.